Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: precisamos guardar a palavra no coração para enxergar mesmo na escuridão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes fica difícil entender o que é a escuridão. Todas as vezes que nós discordamos de Deus, que nós não entendemos a voz de Deus, ou que nós não conseguimos distinguir o que vem de Deus, a escuridão, ela aparece. Pois nós só caminhamos na luz quando nós caminhamos com Jesus, quando nós fazemos a vontade de Deus e praticamos a fé. De tudo aquilo que nós aprendemos na palavra, na presença do Espírito Santo. E é justamente isso que nos conduz à vida eterna. É o caminho estreito. Não é onde eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, mas aonde eu sigo as instruções de Deus, as orientações de Deus, e aonde eu respeito aquilo que Deus ensina com temor. Então não é simplesmente eu achar que eu estou caminhando na luz ou que eu sou uma pessoa boa, mas eu também preciso reconhecer não apenas o meu comportamento, porque esse é o primeiro que eu preciso converter, mas também conseguir reconhecer que existem dentro da igreja pessoas que não são de Deus, que não estão caminhando com Deus, elas estão apenas infiltradas ali dentro, buscando os seus próprios interesses, e isso existe em todo lugar. E a gente muitas vezes levanta a guarda para o mundo simplesmente por ele não estar dentro da igreja e abaixa a guarda dentro da igreja achando que ali é um lugar seguro. Então nós temos que ter o discernimento de uma coisa: lugar seguro é onde existe Jesus. Nós temos que estar vigilantes o tempo todo, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja no meu trabalho, seja em qualquer lugar. Nós temos que vigiar e orar. Por quê? Porque a tentação, ela está em todo lugar. E se eu tenho um desejo dentro de mim, eu tenho uma escuridão que o tempo todo ela está se alimentando de acordo com as ilusões que o diabo coloca dentro da minha cabeça, porque os planos de Deus são maiores do que os meus. E se eu criei planos longe do Senhor, não vai ser perto dele que esses planos vão se realizar, porque os pensamentos de Deus são diferentes dos meus pensamentos. Então, se a gente vai na palavra de Deus, lá em Judas 1, versículo 4, 16 e 19, a palavra do Senhor ela diz assim: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral, e também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulando os outros porque são interesseiros. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Então Judas, na palavra fala que ele é irmão de Tiago, e provavelmente o Tiago, que é o irmão do Senhor, então Judas também é irmão do Senhor. Ele está alertando algo que estava incomodando ele, que existiam pessoas que andavam com ele, mas não se comportavam como eles. E quando você questionava essas pessoas, eles arrumavam sempre uma desculpa ou uma explicação. Pois alguns homens que não temem a Deus, nós temos que entender o que é temor. Temor não é ter medo, temor é ter respeito. Então, pessoas que não pensam em Deus, pessoas que não têm respeitam a Deus, são pessoas que não acreditam em Deus. Porque se eu creio em Jesus Cristo, Jesus se torna uma pessoa. Eu não preciso ver Jesus para me considerar Jesus parte. E aqui começa o segredo da nossa fé, da presença do Espírito Santo.
eu posso sentir. Se você fechasse os seus olhos e eu estivesse na sua frente em silêncio, você saberia que eu estou ali? Não, porque você não está me vendo. Ao menos que eu faça algum tipo de barulho, alguma coisa para você falar assim, bom, alguém está aqui. Mas se eu seguro na sua mão, mesmo sem você poder me ver, você vai poder me sentir. E isso te traz uma confirmação que alguém está segurando a sua mão. E existem características que só Jesus pode nos dar. E assim nós sabemos que é Ele quem segura a nossa mão. Que é qual? Os frutos do Espírito Santo. Paz, amor, felicidade, amabilidade, humildade, autocontrole. Então, sempre que Jesus estiver segurando a minha mão, eu consigo sentir essas coisas. Pensa que eu faço academia e eu tenho alguns calos na mão, ou eu tenho alguma cicatriz, alguma coisa que você conseguiria reconhecer com os seus tatos. Segurando ali, você teria certeza, não, eu sei que é ele, porque a mão dele é desse jeito. Não era isso que eles queriam fazer? Na hora que Tomé duvidava, eu preciso pegar na mão dele, eu preciso sentir as chagas dele, as feridas da mão dele. Eu só acredito se eu vejo. Eu não, eu acredito se eu sinto, porque eu sei o que é a escuridão e eu sei o que é a luz. Eu consigo reconhecer Jesus. Eu sei quem que vem quando eu oro e eu sei quem vem quando eu não oro. E é assim que nós conseguimos reconhecer essas pessoas que não temem a Deus, porque elas não colocam Deus dentro da vida delas. Entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Então essas pessoas, elas estavam convivendo com eles. Elas estavam no meio deles. Essa pessoa, ela pode estar dentro da tua igreja, dizendo que processa a mesma fé que você, sentando no banco do teu lado, e de repente você está ali olhando como se fosse o Senhor te mandando o príncipe encantado. E é o que eu sempre falo, nós não podemos olhar o agora, porque o agora é perseverança, mas o depois é esperança. Então eu tenho que ver depois. E o que muitas histórias que eu escuto é pessoas que começaram dentro da igreja e saíram da igreja depois do relacionamento, mas ambos tinham uma vida de comunhão com o Senhor. Então ambos não tinham uma vida de comunhão. Ambos tinham interesses diferentes, estavam procurando alguma coisa. Porque quem encontra permanece. Se fosse o Senhor que eu estava buscando, eu permaneceria naquele lugar, mas eu estava buscando pessoas, crendo que naquele lugar existiriam pessoas boas. E aqui está dizendo, olha, tem gente que não é boa e está no meio da nossa gente. Então, como? E aqui de novo, vamos cair no equívoco da palavra de homens. Nós já falamos antes de ontem de homens, já falamos de mulheres, e estamos citando os exemplos de homens que pode ser mulheres também, que estão no meio da nossa gente e não estão sendo notados. Porque às vezes tá com uma camiseta, tá com uma cruzinha, tá com um cabelinho penteadinho, aparentemente é uma pessoa que trabalha, só que você não sabe o que essa pessoa faz no secreto. Você não sabe o que essa pessoa viveu, o que ela passou, o que ela tá fazendo ali. E isso não é dizer que, olha, eu vou condenar, você não tem mais jeito. Mas é que no momento de conversão, é um momento de maior tentação, porque eu tô fazendo uma transição entre, será que eu acredito nesse evangelho? Será que eu não acredito? Por isso que quando nós evangelizamos, nós temos que estar convertidos, senão nós vamos acabar caindo em tentação. Se a gente vai lá em Gálatas, no 5, onde fala sobre os frutos do Espírito Santo, se você voltar no começo, na tradução da Bíblia Católica, ela fala assim, se vos mordeis e vos devorais, quais o proveito trazeis isso para Deus? Então assim, se eu fico fazendo esse tipo de coisa, buscando esse tipo de coisa, o que se aproveita para o Senhor? Não se aproveita em nada. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus. Então eles pegam a palavra, pegam os ensinamentos e distorcem, colocam o que? As tradições humanas. E é por isso que nós temos esse monte de divisão, porque nós temos diversas distorções da palavra, onde uns não conseguem aceitar. Eu não consigo aceitar nenhuma doutrina que distorce a palavra de Deus. Mas nem por isso eu vou fundar a minha religião, eu vou fundar o meu templo, eu vou fundar... Eu já tenho a Bíblia que já está fazendo isso. Eu só preciso pregar a mensagem, eu não preciso fazer nada, eu preciso viver a mensagem, eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque você acha que o Espírito Santo está na tua vida hoje para quê? Para você ganhar dinheiro? Para você ter uma família? Para quê? Para mudar as pessoas? É para quê? Não tem, é para honra e glória do Senhor. Nós servimos para servir a Deus, senão não servimos para nada.
a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Então tá sempre explicando. É curioso as pessoas que elas tentam enganar, porque elas sempre têm uma explicação. A verdade por si só, quando eu vejo, eu entendo. Eu não preciso de explicações. Mas o mentiroso não. O imoral não, ele está sempre explicando, ele está sempre distorcendo, ele está sempre relativizando, ele está sempre humanizando, como se o Espírito Santo tivesse as limitações que eu tenho. Eu sozinho eu posso ter todos os tipos de limitações, mas com Deus eu não vou mais ter. Sozinho eu posso ter todos os tipos de insatisfações, mas com Deus eu não vou ter. Então essas características elas acabam sendo exprimidas através da nossa imagem, através do nosso comportamento, através das nossas palavras. Então é sempre eu olhando as pessoas e pensando de forma distorcida, de forma errada, de forma maldosa. E também rejeitaram quem? Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Estão infiltrados no meio de nós, não aceitam Jesus como Senhor, distorcem a mensagem de Deus e tentam colocar outras pessoas no lugar. Cara, não adianta. A minha vida ela começou a mudar quando? Quando eu confessei que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador. No começo eu tinha costume de falar de Deus, me incomodava falar de Jesus. Mas não é que me incomodava falar de Jesus, é que eu não conseguia falar porque eu estava tomado pelo diabo. Mas eu estava dentro da igreja, lendo a Bíblia, pegando a palavra, mas não falava as coisas da forma que Deus colocava, não agia da forma. E isso é um processo e está tudo bem. Ninguém está aqui para pegar as pessoas e jogar e crucificar. Não, nós estamos aqui para dizer, irmão, vigia, irmão, leia a palavra, irmão, aumente a tua fé, observe o comportamento. Se você está precisando justificar as coisas, tem alguma coisa errada, porque nós somos justificados por Cristo. Se você estivesse fazendo das coisas da forma certa, você não estava precisando explicar. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Então olha qual é o primeiro comportamento do desviado. Está sempre resmungando e acusando. Se eu estou resmungando, o que eu estou fazendo? Eu estou murmurando. O que mais que eu estou fazendo? Reclamando. Se eu estou reclamando de algo, é sinal que eu estou fazendo o quê? Que eu estou insatisfeito. Graça, satisfação. Se vocês têm o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. Você está satisfeito? Não, porque podia mudar. O que você tem orado? Você tem pedido o quê? Sabedoria, tem pedido paz, tem agradecido proteção, agradecido pelas coisas que o Senhor tem nos dado, ou não, tem pedido coisas desse mundo para acreditar que se você tivesse, você estaria satisfeito. Então essa é uma característica, o reclamar, o murmurar, a insatisfação. O que mais? E acusam os outros. Criticam os outros, fazem fofoca dos outros, diminuem os outros para que eles possam se exaltar. Então eu diminuo as pessoas para que elas possam se exaltar. O cara vive uma vida de lixo, a mulher vive uma vida que não faz nada para Deus, não se aproveita nada. Mas aí na hora de falar ela se compara a uma pessoa que tem uma vida que está totalmente destruída. E aí dá a impressão que ela é uma pessoa melhor mesmo. Mas se eu precisar rebaixar alguém, é sinal que eu não sou. Porque Deus, eu não preciso me comparar às outras pessoas. Nós, quando nos convertemos, nós estamos sempre nos comparando a nós mesmos. O que é o meu testemunho? É quando eu me comparo lá atrás comigo mesmo. Eu não estou me comparando às outras pessoas. Eu não preciso das outras pessoas para dar o meu testemunho. A minha vida é o meu testemunho. A minha vida demonstra que eu guardei a palavra dentro do meu coração para não pecar contra Deus. O meu comportamento muda, as minhas palavras mudam. Hoje eu já não reclamo mais. Hoje eu não fico acusando os outros, não fico julgando os outros, mas eu posso sim, com toda a autoridade, não julgar, mas eu posso interpretar a vida de uma pessoa e dizer, olha, não está de acordo com aquilo que Deus está me ensinando. E ele disse que teria as pessoas. Mas isso não quer dizer que eu vou chegar naquela pessoa e vou lavar a roupa suja. Não, quer dizer que eu tenho que ter um cuidado maior, que eu tenho que ter postura de evangelizador. Porque a partir do momento eu me tornei uma peça para essa pessoa poder enxergar Cristo. E no momento oportuno eu poder exortar essa pessoa. Eles seguem quem? Os seus próprios maus desejos. Então ele é guiado pelo quê? Ele é guiado pelos instintos dele, pelas vontades dele. Porque existe duas coisas, a vontade de Deus e a minha vontade. A vontade de Deus é boa. Se a vontade de Deus é boa, a minha vontade é mal. Não tem como a minha vontade ser boa também.
Porque senão, para que eu precisaria de Deus? Se o diabo pudesse ser luz, para que Deus precisaria ser luz? Ele tem que ser o contrário. Deus sempre vai ser o contrário do que nós somos, para que ele traga algo que nós não temos. E aqui nós temos também que entender uma coisa: nós não somos pessoas boas. Todos os nossos desejos, eles são maus porque levam em conta apenas a nossa própria insatisfação. Então eu crio desejos crendo que eles vão suprir a minha insatisfação. Então nós somos guiados pelo quê? Pelas nossas paixões, pelo nosso egoísmo, não por buscar a vontade de Deus, porque nós não temos temor. Se eu não tenho respeito, Deus não existe, mas por buscar apenas os meus próprios desejos. Vivem se gabando e bajulando os outros porque são interesseiros. Olha que gostoso. É aquela pessoa que gosta de fazer um elogio. Ele olha a minha maquiagem, ele vê quando eu mexi no meu cabelo, ele olha a minha unha, ele olha tudo. Mas o meu marido é um ogro. Ele só serve para pagar conta. Ele não presta atenção em mais nada. Então eu tenho que tomar cuidado no que eu desejo, porque o diabo vai dar o que você deseja. Será que um elogio vale a tua família? Vale o teu caráter? Porque a primeira coisa que Deus mexe é no nosso caráter. E a primeira coisa que a gente começa a se arrepender quando a gente lê a palavra de Deus é por ser mau caráter, é por ser mentiroso. Eu tenho que olhar e sentir vergonha de mim. Vergonha das coisas que eu faço, das coisas que eu falo. Vergonha. E começar a mudar, porque isso incomoda o Espírito Santo. Nossa, dá uma tristeza dentro de nós, mas é uma tristeza de decepção, de falar, poxa, podia ter feito melhor. Podia ter sido grato, podia ter falado, eu podia ter ajudado ao invés de ficar atrapalhando as coisas. Então nisso a gente se torna arrogante. Eu me torno arrogante. Sabe, eu só consigo olhar para o que eu quero, só consigo olhar para os meus interesses, tenho orgulho, acho que eu não preciso de Deus, me sinto superior às pessoas. Eu olho uma pessoa e já tento julgar. Se é feia, se é isso, se é pobre, se é não sei o que, eu sou melhor. Cara, eu não sou melhor que ninguém. Eu sempre falo uma coisa para você, eu sou um lixo. E eu não tenho problema em lidar com isso. Porque o meu problema é se eu não pudesse servir a Deus sendo um lixo. Se eu não pudesse ter transformação segundo a palavra, isso para mim seria um problema. Então essas pessoas, elas são o quê? Interesseiras. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o quê? O Espírito de Deus. O que é a nossa diferença? É o Espírito de Deus. Por que tem briga e divisões? Porque não tem o Espírito de Deus. Por que um casal ele separa? Porque não tem o Espírito de Deus. Por que as igrejas elas se separaram no passado e tem esse monte de igreja? Porque elas não têm o Espírito de Deus. Porque Deus ensinou a perdoar, a entender, a exortar e a procurar. Você acha que uma pessoa que não tem temor a Deus, ela ia fundar uma outra igreja, ia fazer uma outra coisa? Ela não ia. Você ia separar, você ia abandonar o Cristo para falar, não, eu não concordo com as coisas que Jesus diz, então eu vou montar uma outra igreja, a minha igreja. Então, todos são dominados pelos seus desejos naturais. Naturais, tá? E essa ideia de ficar bajulando os outros, elogiando os outros, não é uma bondade genuína. Eu fico falando, tentando ajudar, me mostrando à disposição, mas até conseguir o que eu quero ou tirar a vantagem que eu quero. E sempre isso vai causar o que no final? Divisão, porque eu peguei o que eu quero, pé na bota, filho. Vazei. Se a gente continua lendo o livro de Judas, no versículo 20, 22, 24 e 25, a palavra do Senhor diz assim: porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeitos e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. A primeira parte, reconhecendo os comportamentos, as pessoas e as atitudes que não vêm de Deus. Eu tenho que procurar isso nas pessoas? Não.
Primeiro, onde eu procuro isso? Em mim. Será que eu faço alguma dessas coisas? E vai passando sobre a palavra, e vai orando, e vai lendo, e vai tendo sabedoria, entendimento, e o Espírito Santo vai ajudando a gente a controlar. Isso não é uma coisa que eu chego e falo assim, vou parar de fazer isso. Eu não faço isso porque eu quero, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço sim. Por quê? Porque o pecado está tomado dentro de mim, não teve arrependimento, eu não tirei a escuridão de dentro de mim, eu não tirei os maus desejos, eu não coloquei Jesus. Jesus ele não tem um papel ainda na minha vida. Mas depois disso, que eu começo a me converter, porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé. Como que vem na fé? Lendo a palavra de Deus. Então ele está dizendo, olha, continuem lendo a palavra de Deus. Continuem praticando o que o Espírito Santo coloca dentro do coração de vocês, que é a fé mais sagrada que existe. Não existe nada mais sagrado do que a palavra. Não existe nada mais sagrado do que alguém santificado, do que alguém que está com o Espírito Santo. Lembra sempre disso. A tua vida longe de Deus pode ser o lixo que a minha vida foi, mas junto do Senhor a sua vida está sendo santificada e a tua vida começa a ser sagrada, ela tem valor para Deus. Orem guiados pelo Espírito Santo. Como que eu posso orar guiado pelo Espírito Santo se eu pego um papelzinho ou faço uma oração repetitiva, uma oração que eu aprendi? Como que isso é ser orado guiado? Como que eu posso pegar uma bolinha e ficar repetindo? Como? Onde sobrou espaço para o Espírito Santo? Se eu entro dentro de um lugar que tem um papelzinho que já diz o que vai acontecer, e se eu voltar um ano depois, na mesma data, vai estar acontecendo mesmo, como que isso é guiado pelo Espírito Santo? Onde está a vontade de Deus nisso? Não tem. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Se a gente sai para fora, o céu cada dia tá de um jeito, um dia tá chovendo, um dia não tá, um dia tá frio, um dia tá calor, cada dia tá de um jeito. A vontade de Deus, ela não escolhe, é a vontade de Deus. E quando eu orar, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Tem vezes que eu tô entrando num lugar, eu começo a entrar em oração. Tem vezes que eu tô entrando em outro lugar, eu começo a entrar em outra oração. Tem vezes que eu tô com louvor quando eu acordo na cabeça. E assim a gente vai se guiando. Toda vez que eu vou fazer uma frase, é guiado pelo Espírito Santo. Eu não sei o que eu vou escrever, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que vai ser, eu não faço ideia do que vai ser. O dia ele vai acontecendo e no final a gente começa a orar, a conversar com Deus. Deus vai colocando, Deus vai direcionando. E assim nascem os devocionais. Não é na vontade humana. É na vontade que é de Deus, porque tem dia que as pessoas pedem um devocional sobre alguma coisa, tem dia que casa, tem dia que não casa, e assim a gente vai seguindo. E continuem vivendo no amor de Deus. Ontem nós falamos muito sobre o amor de Deus, e quem é o amor? Deus é o amor, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vida eterna a vocês. Aqui vem um ponto que às vezes a gente precisa pensar. Ontem nós aprendemos sobre perseverança, é o que nós fazemos no presente. Esperança é o que vai acontecer no futuro. A nossa perseverança hoje está em Cristo, em buscar a Cristo, em servir a Cristo. E a nossa esperança? A minha esperança está na vida eterna. Eu não quero recompensas desse mundo. Eu quero a vida eterna. Eu quero poder estar do lado do Senhor. Eu quero entrar onde estão as moradas do Senhor. Eu quero estar no reino de Deus. Eu quero estar lá. Onde você quer estar? Aonde está a tua esperança? Você espera encontrar alguém, conseguir um trabalho, dinheiro, espera a cura? O que você espera? Eu espero estar no reino de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Jesus, ele está prometendo muitas coisas. Tudo aquilo que é desse mundo, que é necessário, ele já sabe que a gente precisa. Nós não precisamos nem pedir. Ele fala, buscai o reino de Deus e as suas coisas em primeiro lugar, e todas essas coisas lhes serão dadas. O que serão todas essas coisas? O que comer, o que vestir, o que beber? Coisas que são básicas, coisas que são necessárias. Então nós temos que buscar o quê? A espera é do quê? É da vida eterna, é da vinda do Senhor. Tenham misericórdia do que tem dúvidas. Da mesma forma que quando nós não conhecemos a palavra, Deus teve misericórdia de nós. Misericórdia não é justiça. Misericórdia não é merecimento. Misericórdia é amor em movimento. Então eu tenho que olhar as pessoas que têm dúvidas, as pessoas que estão aprendendo o Evangelho, que não conhecem o Evangelho, com misericórdia. E é por isso que nós pregamos a palavra quando é oportuno. Eu não posso chegar numa pessoa e ficar ali dando voadora nela, mas eu posso explicar o que está na palavra.
desde que ela me dê um espaço, ou o meu testemunho de vida demonstra. Mas por que você não faz isso? Eu não faço isso porque na palavra está escrito isso. Tem que estar muito clara a razão. Tem que estar na palavra a minha mudança, não tem que estar palavra no comportamento. Por que você está fazendo a quaresma? Porque eu vi todo mundo fazendo. Onde está na Bíblia isso? Eu não sei. Onde está essa oração que você está fazendo aí? O que é isso? Eu não sei, foi assim que eu aprendi. Cara, não tem. Se a gente vai ter gente infiltrada no meio da gente, eu preciso saber. O mínimo que eu sei é saber. E eu não sei porque eu perguntei, eu sei porque eu li inteiro. Esse é o ponto. Não adianta eu jogar no Google lá, me dê passagens que diz que o meu errado é o certo. Você está percebendo que se você precisa explicar, já está errado? Se você estivesse sendo guiado pelo Espírito Santo, orando pelo Espírito Santo, estava todo mundo orando e fazendo as mesmas coisas. Mas você é o diferente. Você pode ser igual a tua doutrina, mas é diferente a palavra. Judas estava procurando quem? Que era igual a palavra que ele conhecia. Que era igual aos ensinamentos de Jesus Cristo. Não quem era diferente. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeitos e cheio de alegria na sua gloriosa presença. O que eu sempre falo? Na presença de Deus nós nos tornamos perfeitos. Na presença do Espírito Santo, nosso comportamento reflete amor. Mas eu preciso estar tomado pelo Espírito Santo. Então, para mim saber que eu estou em oração. Estar em oração o que é orar? É conversar com Deus. Então, se os meus pensamentos estão em Deus, se os meus pensamentos estão na palavra, se os meus pensamentos estão nas coisas de Jesus, eu já estou em oração. E isso é um sinal que, daquele instante em diante, tudo que vier vai ser perfeito. E eu vou estar me sentindo o quê? Feliz, alegre, satisfeito, porque não tem maior satisfação que servir a Deus nessa vida. Então nós estamos cheios de quê? De poder. E nós podemos nos apresentar e nós não vamos cair. Então olha como existe uma diferença de uma vida cheia do Espírito Santo e daquelas pessoas de cima que não têm o Espírito Santo. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus. Olha os louvores, olha os louvores. Por que eu louvo a Deus? Porque eu estou também cheio do Espírito Santo. Então vê que esse comportamento não é algo que nós temos porque nos ensinaram, mas é algo que alimenta, se retroalimenta o Espírito Santo. Fé, palavra, pensar em Deus, oração, louvar a Deus, cantar, alegria dentro do coração, já não sentir mais o peso da culpa dentro de nós. Eu não sei se você já ouviu as músicas que eu tenho feito, com as poesias que eu escrevi no passado enquanto eu estava me convertendo, mas tem 45 músicas já, em menos de praticamente 2 meses. Não são músicas que eu propriamente canto, mas eu, de alguma forma, produzo as músicas e outras coisas cantam as músicas. O importante não é quem canta, qual é o rosto, nem nada, mas qual é a mensagem. Porque o que adianta você saber os nomes dos artistas se as mensagens que eles passam coisas que não refletem a Bíblia? Eu tenho certeza, 100% de certeza, que se você ouvir as músicas e você conhecer a palavra, você vai conseguir reconhecer cada trechinho que é cantado das Sagradas Escrituras. Então não é uma questão de louvar a Deus, mas de você cantar o que está na palavra. Porque eu ficar cantando vencedor, eu ficar cantando que eu sou isso, que eu sou aquilo, como se Deus ele tivesse que me obedecer. O louvor é uma adoração a Deus. Então nós louvamos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade. Eu vou ficar pegando as músicas e os louvores e cantando para terceiros? Vou ficar exaltando terceiros? Se só existe um Deus, ele tem que levar a glória, ele tem que levar o louvor. E eu não sei porque te ensinaram errado, mas não é essa forma. Por isso eu falo, se você não acredita em mim, se você acha que eu estou errado, lê você a Bíblia. Lê você, não vai perguntar para ninguém, não vai colocar em Google, não vai colocar em chat, não vai atrás de internet. Vai você fazer, vai você ler. Vai demorar 3 meses para você ler o Novo Testamento, vai. Mas você vai tirar todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas. A palavra é difícil, tudo bem. Tem uma Bíblia numa tradução que chama NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Essa dá. Tem versão de aplicativo de celular que é gratuito, tem para vender no Mercado Livre ou na internet, que também é 20 conto. Cara, é o preço, sei lá, de um sorvete hoje em dia, de um cachorro quente, sei lá, tudo tão caro.
Mas a Bíblia ainda assim que é uma coisa que você vai comprar para a vida inteira, que vai mudar a tua vida, que vai mudar o teu coração. Você coloca a esperança no remédio, mas não coloca esperança em Deus. Não dá para entender. Então tudo isso vem da onde? Vem de Deus, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Então que nós possamos pertencer à glória de Deus, receber a graça de Deus, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, nós possamos sentir, nós possamos servir, porque não existe nada dessa vida sem Deus. Se você ainda não se convenceu disso, que você é um pecador, que você é um desgraçado, uma desgraçada que só fez coisa errada com a vida, como eu fiz, que nós éramos essas pessoas infiltradas, que estavam ali simplesmente cooptando pessoas. Hoje não. Hoje o amor vive em nós e nós amamos as pessoas. Hoje nós não buscamos os próprios interesses, mas buscamos interesses de Deus. Hoje nós sentimos, nós esperamos a eternidade, não esperamos mais nada dessa vida. Nós somos satisfeitos, já não falamos mais de pessoas. Já não criticamos mais pessoas, nós não xingamos mais. A nossa vida é usada para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. E que assim possa permanecer até o último dia das nossas vidas. Com louvor, com honra e com glória. Se você pesquisar meu nome, Gabriel Binato, em qualquer plataforma de streaming de música, você vai encontrar as músicas que eu estou dizendo. Escute as músicas, elas estão sendo feitas para você. No final dos devocionais, tem sempre uma música, tem dia que dá para colocar, tem dia que não dá. Busca, ouve, compartilha, joga para frente a mensagem, porque às vezes a gente partilha tanta coisa que não tem pé e não tem cabeça. E uma pessoa que está aqui fazendo de graça, não tem nenhum tipo de instituição, não tem nada, nem o meu rosto vocês veem no sentido de ter um vídeo, de ter um negócio, cara, não tem, é só desenho, é só coisinha, é sempre uma mensagem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.